Você aí, você já imaginou construir para fazer renda passiva sem pagar aquele mundo de dinheiro para um financiamento imobiliário, mas ainda assim conseguir acessar isso com o mínimo de capital próprio do teu bolso para conseguir realizar esse sonho? Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, já vou deixar a dica aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já faz o seguinte: clica aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber também todos os conteúdos que a gente vai mandando e bora lá, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Bom, primeiramente, muito prazer para quem está chegando aqui agora e não me conhece ainda. Eu sou o Felipe Cunha, sou um dos planejadores aqui da Trino Capital. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre esse tema que é como você utilizar a carta de consórcio para fazer a aquisição de um terreno em construção ou somente a construção. E com isso você pode fazer, por exemplo, 10 kitnets e viver de renda passiva desses kitnets. Fora que, a gente vai mostrar isso aqui no vídeo já já, você não vai pagar do seu bolso pela construção de todos esses kitnets. Quer ver? A gente vai começar agora. Fique esperto. Bom, primeiramente, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer esse modelo de operação e a gente fazer algumas simulações aqui reais com números verdadeiros e alguns custos estimados de uma construção, a gente vai utilizar o consórcio imobiliário. Isso porque o consórcio imobiliário é uma das melhores ferramentas para a gente fazer a alavanca financeira, que consiste em eu ter a menor despesa vindo do meu bolso e multiplicar esse patrimônio por algumas vezes utilizando o capital de terceiros. Calma que a gente vai chegar lá. Mas antes de você entender como a gente vai fazer isso, eu vou explicar para vocês brevemente como é que funciona um consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário é formado por um grupo de pessoas que todos os meses depositam um valor mensal e a cada mês uma pessoa é contemplada através de sorteio ou através de estratégias com lances. Nesse vídeo aqui, a gente não vai entrar muito em detalhe sobre todas as características de um consórcio. A gente tem um vídeo aqui no card que eu vou deixar aqui para vocês, que a gente explica tudo sobre o consórcio, como é que funcionam os lances, embutidos, fixos e tudo mais. Se você ainda não está entendendo como funciona o consórcio imobiliário, vale a pena você dar uma clicadinha aqui e dar uma olhada nesse vídeo. Mas vamos lá. O grande negócio do consórcio imobiliário é que você consegue ter parcelas programadas sem ter que dar um volume de entrada muito alto e, através dessa programação e desse planejamento, você tem um esforço mensal pequeno comparado a um financiamento imobiliário, por exemplo, e com a taxa de o custo do dinheiro, né, muito menor do que um financiamento imobiliário. Só para a gente ter uma comparação aqui, hoje um financiamento imobiliário você vai pagar ali na casa de 11 a 14, 15% ao ano de juros. Num consórcio imobiliário, você vai pagar cerca de 20, 22, 23% para uma operação de 15, 18 anos. Então, pensa só, a gente está quase falando que um ano do custo do dinheiro no financiamento equivale aos 15 ou 18 anos do custo financeiro para um consórcio. É muito diferente, né? Então, é essa ferramenta que vai facilitar com que a gente faça o efeito de multiplicação do nosso patrimônio, uma vez que a gente vai ter que gastar muito menos dinheiro para fazer aquela aquisição do patrimônio. Bom, eu espero que essa parte do assunto esteja bem explicada para vocês. Vamos agora para a segunda parte. Pessoal, primeiramente, a gente vai ter que adotar algumas premissas, uma vez que a gente já sabe que a gente está lá no consórcio, a gente está rodando o consórcio, mas a gente ainda não foi contemplado, tá? Nesse momento, até antes da contemplação, não tem muito o que você fazer. Mas após a contemplação, aí sim começam as tarefas para que você consiga comprar um terreno e construir. Ou, se você já tem um terreno, utilizar ele e fazer a construção dentro desse terreno. Ou até mesmo fazer uma reforma dentro de um imóvel que você já tenha, uma área que você já tenha, a propriedade e tudo mais. Então existem mais ou menos essas três formas da gente utilizar do consórcio imobiliário, desse crédito, para fazer a construção de incorporar, né, um empreendimento. No caso aqui, a gente vai fazer uma suposição que é uma das modalidades de investimento hoje que mais trazem um percentual de retorno maior, que são os kitnets. E a gente vai fazer uma simulação aqui da gente pegando um terreno
e fazendo a construção de 10 kitnets dentro desse mesmo terreno. É muito importante que, ao avaliar aonde a gente vai comprar o terreno, a gente antes estude aquela região. Então, vale a pena você visitar as imobiliárias por perto, perguntar se você tem demanda para perto daquela região desse tipo de imóvel que você está fazendo. Geralmente, os kitnets eles são muito comprados, né, por quem é estudante, quem é solteiro, quem é um profissional autônomo. Então, algumas regiões ali, mais no entorno de um subúrbio, perto de uma grande cidade, geralmente são essas regiões que têm mais apetite pelo modelo de kitnet. E as kitnets, elas necessariamente, você precisa escolher um terreno que na hora que você colocar o valor do terreno mais o valor da construção, o custo por unidade, né? Então vamos supor que eu gastei ali 100 mil para comprar um terreno e vou gastar 400 mil para fazer 10 kitnets. Então seria mais ou menos 40 mil o custo da construção do kitnet, mais 10 mil reais, que seria a cota de terreno que aquele kitnet vai levantar, chegando ali aproximadamente a 50 mil reais, 40, 50 mil reais de custo por unidade. O ideal é que você vá conseguir, através desse kitnet, tendo mais ou menos uma estimativa de custo para levantar essa operação, o quanto que está valendo o kitnet nessa região que você está estudando. Quanto que o pessoal tem conseguido alugar o kitnet ali, e aí você vai ter um custo mais ou menos estimado. Vamos supor que você consiga alugar esse kitnet por R$1.000, e o kitnet custou para você 50 mil reais. Automaticamente está falando ali de uma renda bruta, né, de 2% em cima do valor investido. Só que será que você vai ter que pagar os 50 mil por esse kitnet? Não, a gente vai te mostrar isso já já, calma aí, que é aí que está o segredo do negócio. Vamos lá, o projeto de kitnets, a gente vai fazer 10 unidades, cada kitnet vai contar mais ou menos com 30 metros quadrados, uma área total construída de 300 metros quadrados, beleza? No custo estimado da construção, a gente vai ter um custo por metro quadrado entre R$ 1.600 a R$ 2.000. Para essa área de 300 metros quadrados, a gente está falando de um custo de obra ali de 480 mil, só que a gente tem que ter mais os projetos, a ART e as taxas pagas, que daria mais ou menos ali uns 20 mil reais, mas a gente coloca uma reserva ainda de imprevistos e tudo mais de 20 mil reais. Total estimado ali de 520 mil reais o custo dessa construção. Nesse caso, a gente vai pegar uma carta de consórcio no valor de 550 mil reais, com um prazo de 180 meses e uma parcela média ali entre 3.500 a 4.000 reais. Importante, aqui eu estou simulando uma carta de consórcio com uma parcela cheia. Existem também as cartas de consórcio com parcela reduzida. Para fins de exemplos aqui, a gente está usando o consórcio com a parcela cheia, mas também ele tem uma viabilidade muito boa com a parcela reduzida. Isso tudo, essa parte dos lances, de qual é a melhor modalidade de parcela e como que você vai fazer o teu planejamento para antecipar essa tua contemplação, a gente tem tudo isso explicado num outro vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, que é o vídeo sobre a engenharia de contemplação. Ali a gente mostra que o consórcio não é somente você fazer a contratação do consórcio e ficar aguardando a sorte. Ou então você ter muito dinheiro para poder dar uma oferta num lance livre e fazer a aquisição do consórcio. A gente tem casos hoje em dia de que o lance livre está na casa de 60%, 70% do valor do crédito. Então você teria que praticamente entregar quase que o capital inteiro da tua obra para você poder fazer o levantamento de uma parte muito pequena. E isso não se enquadra como um projeto de alavancagem patrimonial. Lembrando que para alavancagem a gente precisa ter o menor esforço de despesa para que a gente tenha a maior parte garantida em crédito sem ter que sair do nosso bolso. Isso caracteriza a alavancagem. Se tu quer entender um pouco mais como é que funciona todas as metodologias que a gente usa para fazer a aceleração da contemplação através da engenharia de contemplação, clica aqui, eu vou deixar aqui no card um link para esse vídeo que explica tudo sobre a engenharia de contemplação, como é que ela funciona e como que a gente tem utilizado isso para antecipar contemplações de todos os clientes. Já te garanto, não acredite em ninguém que vai te prometer contemplação acelerada em 6, 12, 24 meses. Isso daí não se sustenta, tá? Procura primeiro antes saber com quem entende do assunto e te mostra com evidências como é feita e quais são os riscos que você corre ao entrar num consórcio e esperando
uma contemplação dentro de um prazo saudável financeiramente falando, tá bom? Voltando aqui no caso, então a gente está falando aqui de uma parcela média de R$ 3.500 a R$ 4.000. Agora vamos olhar no lado do imóvel, né? Esse imóvel já pronto. Como é que é a expectativa desse imóvel pronto rentabilizando, né? Então, eu vou ter mais ou menos ali o aluguel das kitnets entre R$ 900 a R$ 1.000, vai me dar uma receita mensal de R$ 9.000. Lembrando que a minha parcela lá é de R$ 3.500 a R$ 4.000, certo? E a gente vai ter alguns custos médios também, né? O custo de manutenção, custo de vacância, custo de administração. A gente tem uma estimativa conservadora aqui de 15% que você vai ter que custear além dessa receita que entrou para você, você vai ter que deduzir dela esses 15% a título de custos de manutenção. Isso aí vai te dar uma receita líquida aproximada aí de R$ 7.500, R$ 7.500 por mês. Então vamos lá, a gente está lembrando aqui, se você vai ter na parte da receita, com toda essa estimativa mais conservadora, entrando R$ 7.000 e na parte da despesa está saindo R$ 4.000 por mês, você sabe que você já vai ter uma sobra de caixa mensal na casa de R$ 3.000. Guarda essa informação, daqui a pouco a gente volta nela. Tá sobrando 3 mil no teu caixa. Bom, Felipe, beleza. Já entendi aqui que dá para a gente fazer essa operação. Ela tem uma origem bem saudável, pós-contemplação. Então, no momento que eu estou contemplado, eu estou lá recebendo minhas receitas de aluguel. Isso também vale a pena dizer aqui para vocês. Você não acabou de construir o teu imóvel e em um mês você está com todos eles alugados, não. Você vai ter um período também até de acomodação dos inquilinos. Você vai ter, às vezes, vacância de uma ou duas unidades ali durante um certo período. Isso tudo eu estou contando naquela conta média lá. Mas é importante que você saiba que não vai ser no primeiro mês depois que você acabou de construir seu imóvel que essa renda vai aparecer, beleza? Como é que você vai fazer, então, depois que a carta está contemplada? Quais são os processos que a gente tem que fazer, que acho que é isso que está todo mundo aqui procurando, para essa minha carta de 550 mil virar esse imóvel aí com 10 kitnets para que eu consiga botar para locação? Primeiro passo a gente já falou lá atrás, que é ir nas imobiliárias. Vamos supor que você já está com a carta contemplada, tá? Então você vai já nas imobiliárias, vai ver quais são as regiões que tem e quanto que está o custo de aquisição desse terreno, beleza? Feito isso, decidido o terreno, então pensa num terreno bem localizado, com uma área que já tem algum crescimento residencial, infraestrutura por perto, de alimentação, supermercado, escolas e coisas assim, né? Isso facilita com que você tenha mais liquidez também para o teu imóvel. Uma vez decidido isso, a gente vai para a segunda fase, que é a fase de arquitetura e engenharia. Nesse ponto, você vai precisar do auxílio de um engenheiro ou um arquiteto para que ele desenvolva esse projeto para você, sabendo das limitações que você quer colocar nesse imóvel de custo de material, de perfil de acabamento que você vai ter dentro desse imóvel, a taxa de aproveitamento desse terreno, porque às vezes o terreno ele tem que respeitar regras de afastamento lateral, afastamento frontal. Tem que ver se dentro desse teu terreno que você escolheu, o arquiteto consegue também implantar 10 unidades, que é a tua origem do projeto. Ou muitas vezes você já está vendo um terreno maior para você fazer 2 operações dessa. Então, essa parte, você precisa chamar um engenheiro e custear essa fase que se chama projeto. Então a gente vai ter que fazer o projeto em cima disso. Em cima do projeto, junto com o engenheiro, você vai fazer o custo que o pessoal chama no mercado de estudo de viabilidade econômica, ou EVE. Com o EVE, você vai ter uma planilha mapeando todos os custos desse imóvel. E aí você volta para a fase de decisão. Olha, eu estou olhando aqui, quanto vai me custar o terreno? Quanto vai me custar para levantar a construção desse imóvel? Tá tudo certo? Tá dentro do que eu tenho na minha carta? Eu consigo fazer isso a partir dessa etapa? Sim? Beleza. Segunda etapa. Vamos para o EVE agora, que é o estudo de viabilidade econômica. Necessariamente, quando você decide por fazer a compra de um terreno, vai comprar o terreno mais construção, das duas, uma. Ou você já precisa ter o terreno na mão e ele já é seu, você comprou ele com algum outro meio, ou você vai usar a carta também para comprar o terreno junto. Nessa fase,
você vai ter que pegar toda a documentação desse terreno. É necessário que o documento tenha todas as documentações, registros de imóveis e tudo mais corretos. Com a escritura do terreno, você vai levar para a administradora e a administradora vai dividir essas fases do teu projeto. Uma é a aquisição do terreno, no qual ela vai levantar essa documentação, verificar se está tudo certinho. Se tiver tudo certo, ela aprova e paga o terreno para o dono do imóvel atual, no caso, o vendedor que está te vendendo esse terreno. E aí você já está com o imóvel escriturado para o teu projeto, porém alienado à administradora de consórcio, uma vez que você ainda não pagou por ele todo. Então, na parte da construção, o que você precisa ter? Você precisa ter o teu projeto arquitetônico, o alvará de construção, a matrícula do terreno, o orçamento detalhado de obras, uma planilha que se chama cronograma físico-financeiro e a RT ou RRT do engenheiro arquiteto, que é quem vai assinar aquela obra, é o responsável de obra junto à prefeitura da cidade onde você está construindo, perfeito? Então, com todo esse negócio empacotado, você vai mandar para a administradora e ela vai trabalhar da seguinte forma. Lembra que eu acabei de falar para vocês que você tem uma planilha, que é o cronograma físico-financeiro? É através dessa planilha que a administradora, junto dos seus engenheiros, vai fazer o processo de aprovação e também o processo de medição para a liberação dos recursos. Você necessariamente vai precisar ter algum capital já dentro do teu caixa para que você opte por esse modelo de operação. Porque a administradora, ela só vai te liberar o recurso mediante a medição de cada uma dessas fases. Vamos supor, numa primeira fase no meu cronograma físico-financeiro, eu informei para a administradora que eu vou fazer essa operação da seguinte forma. A fundação vai corresponder a 20% do meu projeto, a parte de estrutura vai corresponder a 25%, a parte de alvenaria vai corresponder a 20%, os acabamentos vão corresponder a 25% e a finalização de obra corresponde a 10%. Então, uma vez que eu coloquei todas essas etapas lá, eu vou precisar de ter no meu caixa, por exemplo, 20% do custo dessa obra para fazer a fundação. Por quê? Eu vou colocar esses 20%, vou investir lá na fundação. No momento que a fundação foi feita, eu falo lá com a administradora, vem um vistoriador e analisa. Olha, beleza, Felipe, você concluiu perfeitamente a primeira etapa de obra aqui. Ele informa a administradora pega aquele valor de crédito e deposita na tua conta. Aí você repôs o caixa que você colocou para fazer o levantamento dessa obra, tá? Então, quando se opta por aquisição de terreno mais construção, necessariamente você vai ter que respeitar essas fases de obra e ter um valor no caixa para poder andar junto com esse projeto, tá bom? Bom, lembra que a gente está falando aqui que você vai ficar pagando parcelas mensalmente até que você seja contemplado, né? Então vamos supor que no caso aqui você pagou 50 parcelas de R$4.000. Ali você teria gasto, então, alguma coisa perto de R$200.000 para ter essa carta contemplada. Só que você pagou esses R$200.000 durante 50 meses. Nesse caso, você não precisou colocar todo o valor do teu empreendimento, que na nossa simulação estaria ali perto dos R$600.000. Você colocou apenas os 20% daquilo e foi contemplado. Além disso, você precisou de um caixinha ali de 20%, 25% para você poder aturar aquelas fases de obra que a gente conversou previamente. Olha só, no momento que você conclui essa construção, e isso historicamente, você já tem um ganho de capital ali. Por quê? Se esse teu imóvel custou terreno mais construção na casa de R$600.000, no momento que essa obra está pronta, você pode contar que o valor do teu ativo agora já não é mais R$600.000. Ele agora deve estar valendo pelo menos 30% a mais do que o custo que você colocou. Isso porque existe a valorização pela construção do empreendimento naturalmente feita. E isso funciona com qualquer coisa, qualquer casa, qualquer empreendimento imobiliário. Ele tem um custo muito menor para você fazer ele do que quando ele está pronto. Assim que ele está pronto, ele já está valorizado ao mercado e já com ganho de capital embutido nisso. Então, parabéns! No momento que você concluiu a tua obra,
você já está encarando um benefício ali de pelo menos 30% de retorno em cima do projeto, não em cima do capital que você colocou. Em cima do capital que você colocou, você já praticamente dobrou o teu capital, porque você tirou R$200 mil da sua conta e você já está com um imóvel que o valor do lucro que você gerou ao construir ele em 30%, em cima dos 600 mil, você já quase colocou mais de R$200 mil de ganho de capital. Então você já praticamente dobrou o capital que você colocou dentro desse projeto. Agora você imagina que dentro desse imóvel que você acabou de gastar R$200 mil para fazer a aquisição dele, você lembra que a gente conversou que você teria ali projetado uns R$7 mil de retorno, mas a sua parcela ia custar ali na casa de R$4 mil? Então, quer dizer, você está conseguindo, além disso tudo, num período que você ainda está investindo naquilo e fazendo um processo de autoquitação, que é quando você coloca capital do seu próprio bolso, contempla, cria o imóvel e, a partir daí, os inquilinos que estão ali pagando aquelas mensalidades, eles que vão pagar toda a outra parte do teu consórcio, até o final. E no final, quando eles acabarem de te ajudar a pagar todo esse consórcio, todo esse capital entra na tua conta. Olha só como é que ficaria você tendo 4 mil de custo de mensalidade ali no consórcio, com 7 mil de receita, estaria te sobrando R$3 mil por mês, sendo que o capital que você colocou foi de 200 mil. Isso já está te gerando mais de 1% de rentabilidade ao mês, ainda em fase de pagamento. Após a fase de pagamento, imagina que você está colocando dentro do bolso R$7 mil num ativo que você gastou apenas R$200 mil. Sabe quanto é que dá isso? Quem sabe faz ao vivo. A gente está falando aqui agora de 3,5% de rentabilidade. Felipe, e se com aquela sobra de R$3 mil eu consigo fazer um outro projeto em cima? Sim, você ainda consegue durante a fase de pagamento, que seria a fase de autoquitação. Como está sobrando R$3 mil para você todo mês, você também poderia já assumir mais uma carta de consórcio e já ir otimizando o tempo de pagamento dela, enquanto a primeira já está sendo paga pelos inquilinos atuais. Então você acabou de liberar tanto o teu crédito, que você já estava pagando mensalmente, só que agora, pessoal, o jogo virou. Além de você estar pagando a tua carta, provavelmente ainda está sendo uma sobra de caixa mensal, que você pode usar dessa gordura para alavancar ainda mais teu patrimônio, repetindo ou refazendo essa operação num terreno do lado, num terreno distante, ou aumentando aquela tua área que você já comprou, contando em fazer 2 fases de operação. Aí vai depender muito da tua estratégia. Mas você entende como é que essa ferramenta é tão poderosa ao ponto dela financeiramente fazer um sentido absurdo, principalmente porque o teu investimento, o teu custo de capital para colocar isso no ar é o menor que existe hoje no Brasil. Eu desconheço algo mais barato do que esse tipo de operação. Só que para isso você precisa ter algum capital de arranque, você precisa ter a disposição de assumir essa parte de obra, porque é trabalhoso, não existe dinheiro ganha caindo do céu. Você não vai pegar aquilo ali, arrumar um mestre de obra e mandar ele levantar aquilo ali tudo sem você ir lá controlar. Então exige um trabalho laboral também do investidor. E aí existe também que ele tenha perfil para isso. Por isso eu digo que não é para todo mundo esse tipo de operação, porque se você colocar um empreiteiro para fazer essa operação para você, ele te cobrar muito dinheiro para fazer isso, aí acaba que essas contas não começam a se fechar e você vai ter um custo muito maior projetado do que você está tendo nessa modelagem que eu te expliquei. Então, necessariamente, você precisa ser uma pessoa que queira encarar durante uns 6 meses a 1 ano uma fase de obra que para muita gente é um terror, né? A dica que eu dou para vocês aqui é a seguinte, não economize na parte de arquitetura e engenharia, porque eles vão ter que fazer um projeto que vai te ajudar muito na parte do planejamento, tá? Hoje a gente tem metodologias muito avançadas para construir isso através de blocos estruturais, através de estruturas metálicas que adiantam o nosso tempo no projeto. Leva isso em consideração, porque se você for fazer um projeto
a moda antiga de alvenaria e tudo mais, você vai talvez custar um pouco mais barato, mas você vai ter um prazo muito grande. Muitas vezes você optando por um projeto mais enxuto, através de blocos estruturais, estrutura metálica, uso de drywall, vai ter que estudar essas metodologias junto do teu arquiteto, do teu engenheiro, porque o dinheiro ele faz um trabalho no tempo. Se você ficar muito tempo em obra, quanto antes você termine essa obra, antes você tem receita projetada a entrar. Então, não vale a pena você ficar muito tempo na fase de obra, pagando ali um IPTU, pagando os custos de carrego e tudo mais. Então, o ideal é que você consiga, com uma boa metodologia, um bom planejamento, fazer essa obra num custo bem enxutinho e bem dentro do tempo, não sacrificando a qualidade do teu empreendimento. Bom, e para você que viu esse vídeo aí, se gostou desse vídeo, já peço de novo aí que dê um joinha aí, dá um like. Também se não curtiu, cara, tem aqui o campo dos comentários. Faça aí também seus comentários, a gente responde todo mundo. E se para você acha que vale a pena para você entrar num modelo desse de consórcio, já começar a planejar a tua aposentadoria, o teu fluxo de pagamentos para fazer um tipo de operação desse, não deixa de falar com a gente aqui na Trino Capital não, porque aqui a gente tem diversos diferenciais, além do que nosso foco é totalmente esse tipo de operação para alavancagem patrimonial. A gente tenta te ajudar na parte de concepção do projeto, de consultoria em cima do teu diagnóstico patrimonial para saber o quanto que você tem de renda e é confortável para você fazer de investimento, sem que aquilo comprometa o teu bem-estar social e de vida. Não pode ser um projeto que vai te machucar, tem que ser uma coisa para você fazer dentro dos teus parâmetros e que você consiga chegar numa conclusão positiva sem ter a corda no pescoço. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, faz o favor, a gente vai deixar aqui um link na descrição com os nossos contatos. É só clicar ali e falar diretamente com um dos nossos consultores. A gente agenda uma reunião para você e entende o teu projeto. Beleza? No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar não, hein? Tô de olho, hein?